Meu nome é Fernando Portugal, eu estou como diretor técnico do Pasteur, cuido de questões técnicas de todas as categorias, né, do Pasteur todo e todos os núcleos, masculino e feminino, e também atuo como head coach da equipe principal do masculino, né, que é o Pasteur adulto masculino. Todo mundo me conhece dentro do rugby como Val. Estou dentro da modalidade, dentro da comunidade desde 98, né? Já tendo sido ex-atleta. Eu já trabalhei com as Iaras também no circuito pós-olímpico. A minha formação é em psicologia, eu sou especialista em psicologia esportiva e fiz também um aprimoramento em terapia comportamental. Então, eu trabalho muito na linha do comportamento. Eu joguei rugby por cerca de 20 anos, fui durante 7 anos capitão da seleção de Seven, fiz o ciclo pré-olímpico, né, que foram os anos que antecederam os Jogos Olímpicos, toda a preparação, e deixei de jogar no final de 2015, 7 meses antes dos Jogos Olímpicos. A gente sim tem um ambiente muito amistoso, a gente preza muito pelos valores no rugby, mas eu acho que o que mais nos faz ser acolhedor é a pouca quantidade de jogadores. Então, quando alguém aparece no treino, você fala, cara, não volta, não desaparece mais, vem mais vezes. E aí eu me senti acolhido, e lembro que não queria mais ir no treino, mas os caras passavam na minha casa para me pegar. Então eu falei, pô, me querem, sou importante. A gente sabe que quando a gente fala de esporte coletivo, né, um só não ganha jogo. Então, bota ali um fullback maravilhoso, ele é o estrela do time, bota ele para jogar sozinho. Ele não vai disputar um scrum, ele não vai fazer um line-out, então não tem como ele disputar sozinho. É um esporte de equipe, é a soma do diferente, das diferentes categorias, das diferentes necessidades que a gente tem dentro do esporte para alcançar um resultado em comum. Então, quando o atleta ele tem isso em mente, que o objetivo tem que ser comum e cada um tem que fazer a sua parte bem feita, o resultado ele acaba saindo. Quando a gente fala em psicologia esportiva, eu acho que é importante a gente falar, né, que a psicologia ela é o quê? Ela é o estudo do comportamento. E quando a gente está atuando na área da psicologia esportiva, a gente está falando do estudo do comportamento para todo mundo que pratica qualquer tipo de atividade física ou para qualquer pessoa que trabalhe com quem pratica qualquer tipo de atividade física, né, ou de esporte. Então, quando a gente fala em psicologia esportiva, a gente está naturalmente falando em desenvolvimento humano, né? Se a gente trabalha com comportamento, a gente trabalha com desenvolvimento, e os seres humanos eles estão em constante mudança, movimento, desenvolvimento, crescimento. Então, a psicologia esportiva ela vem basicamente para direcionar, para orientar, para sensibilizar, para informar, para conscientizar sobre toda essa questão da importância do controle mental e do controle emocional, que nada mais é da forma como a gente gerencia e a gente lida com os nossos pensamentos e as nossas emoções. O rugby me tomou conta de mim. Acho que não foi uma escolha minha viver do rugby, ele que me pegou com bastante força. E aí segui assim. E depois, a verdade, o passeio foi referência para mim ao longo de toda a minha vida. Eu depois, quando comecei a jogar na seleção, passei a jogar com um júnior, que era um cara que colocava o time para frente, um dos melhores jogadores da história do rugby brasileiro do meu ponto de vista, extremamente completo, técnico, intenso fisicamente, vivia muito o rugby nos seus valores. O rugby é um esporte diferenciado exatamente pela questão dos valores do rugby, né? O rugby, eu digo que ele transforma vidas, né? Ele forma e ele transforma. Na minha longa trajetória, já tendo trabalhado dentro de grandes projetos sociais também, como o RPT, um outro projeto, o Rugby Cidadania, eu trabalhei quase 10 anos, né, com um projeto social, eu sempre vi isso na prática, que o rugby ele transforma. E ele transforma nas coisas simples, né, nas pequenas ações ele transforma. Então, a gente tem os 5 valores, né, que é disciplina, respeito, integridade, solidariedade, paixão, e a gente, no dia a dia, vai colocando esses valores, a importância desses valores para o nosso público, e quando a gente vê, aquilo já está sendo executado de uma forma que você nunca poderia imaginar. Eu estava lá no RPT,
O ano devia ser entre 2005 e 2010, eu não vou lembrar, ou seja, faz muito tempo. E a gente sempre falava dos valores, dos valores, dos valores e tudo mais. E meninos que hoje estão na seleção faziam parte desse grupo nessa época, né? Aí eu tinha um dos meninos, eu falo menino porque ele era juvenil, né? Ele falou assim, Vá, hoje eu não posso treinar. Hoje eu vou ajudar meu pai a descarregar o caminhão, que chegou aqui um caminhão e meu pai é pedreiro e hoje ele está sem o ajudante e eu vou ajudar ele a descarregar no caminhão. Tudo bem? Tudo bem. Eu falei, claro, a hora que você puder, se der tempo, você vem para o treino. E lá, você sabe como é lá, é um campo aberto, né? Tem a grade, mas você vê tudo o que está acontecendo, porque tudo acontece ali. E aí, o treino começou com os meninos da categoria dele aquecendo, como sempre, né? Foram para o aquecimento e tudo mais. E esse menino em especial, ele poderia ter ficado chateado, triste, ai, não vou poder treinar. Ai, né, Val, vou ter que ajudar meu pai, que saco. Não foi isso. Então, ele ficou ajudando o pai em volta ali do campo, com o carrinho de mão a descarregar. Passou uma vez com o carrinho, sorrindo para dentro do campo, cada vez que ele passava. Aí passou de novo, sorrindo. Aí, sei lá, na segunda ou na terceira passada, dois meninos do time dele viraram para mim e falaram assim, Val, a gente pode ajudar o fulano? O que ele demoraria o treino inteiro para fazer, eles fizeram em 15 minutos, todos juntos. Então, olha isso, a gente está falando da coesão, a gente está falando do trabalho em equipe, a gente está falando de liderança, porque alguém ali assumiu o papel de liderança, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de tudo aquilo, sabe? Que mexe com os princípios, pensando na parte da psicologia, pensando na parte mental, pensando na parte emocional. A gente está falando de proatividade, a gente está falando de atitude, a gente está falando de foco, de atenção, a gente está falando de tudo ao mesmo tempo, com uma simplização. E ninguém forçou ninguém, né? Cada um foi tomando a sua decisão, e a tomada de decisão aqui também, né? Eles podiam ter até demorado mais, falado, né? Esperado um pouco mais. Não, foram todos, e aí todos fazendo aquele percurso, sorrindo e brincando e trocando, e aí voltou todo mundo para o treino, perderam meia hora de treino que seja, tiveram outra meia hora, treinaram. Então, assim, o rugby ele transforma, né? E eu dou esse exemplo praticamente sempre que eu lembro, quando eu dou alguma palestra, quando eu estou em algum lugar, eu trago esse exemplo. E até hoje eu falo com essa pessoa, com esse atleta, quando eu encontro ele, eu abraço ele forte e falo, nossa, outro dia, sei lá, a gente ficou uns 10 anos sem se encontrar, né? E aí, 10 anos depois de se encontrar, eu abracei ele, eu falei assim, nossa, outro dia eu lembrei de você, eu falei de você numa palestra, lembra daquele dia? Ele fala, eu já sei que dia, Val. Ele mesmo, já lembro daquele dia, ele, nossa, foi muito legal. Então, assim, vira um exemplo, vira uma referência, vira uma coisa que todo mundo quer colocar em prática, né? Todo mundo quer fazer, todo mundo quer ajudar, né? Por que não? E aí, na minha primeira seleção adulta, eu tive contato com o Guedão. Eu tenho uma passagem com o Guedão que eu tô meio tenso, assim, entrando no campo para fazer o treino com a seleção adulta, eu era juvenil ainda. E aí ele olha para mim e falou, relaxa, faz o que você tem vontade de fazer, você não deve nada a ninguém, ninguém espera nada de você, você pode se expressar com tranquilidade. E isso me deu conforto nesse momento. Aí tem o Mal, quando eu vim para São Paulo, na mudança de São José para São Paulo, para tentar um pouco a vida aqui, passei a dar treino no Rugby para Todos, o Mal, drag, é do Pasteur. Então a verdade é que o Pasteur foi me possibilitando a minha carreira de rugby. A verdade é que hoje as pessoas conhecem rugby, entendem, sabem dessa filosofia, só que a gente parou no meio no caminho entre as pessoas conhecerem e isso entusiasmar as pessoas a se envolverem. Acho que a gente ficou porque o brasileiro, a cultura esportiva é de vencer, né? Ou você ganha ou você não presta. E a gente nesse boom ganhou visibilidade, ganhou possibilidades e não ganhou. E aí ficou no meio do caminho, legal, entendo, conheço alguém que joga rugby.
Mas não vejo mais com essa... Acho que hoje as pessoas olham com um pouco mais de carinho para o rugby do que olhavam quando eu comecei. O caminho hoje é mais hostil, né? Fora que o rugby, ao longo dessas décadas, se profissionalizou no mundo inteiro. Então antes a gente ia jogar contra uma seleção do Paraguai, era amadora. Uma seleção do Uruguai, do Chile e da Argentina, que eram muito melhores do que a gente, mas eram amadores jogando contra a gente. Hoje todos são profissionais. Então um menino hoje que entra para jogar contra um menino do Paraguai, ele vai jogar contra um atleta profissional. Chile, Uruguai, Espanha, Portugal, todos os países emergentes aí são profissionais. Então hoje o caminho é muito mais difícil, exige muito mais disciplina, entrega do que exigia no meu momento. Eu tive no alto rendimento, né? Fui diretor técnico da CBRU nos últimos anos, fui head coach da seleção principal. O ambiente de alto rendimento ele é muito hostil, ele tem uma exigência enorme e ele é muito custoso, ele custa muito do tempo de vida das pessoas e custa muito financeiramente, e nenhuma entrega garante resultado. O atleta é isso, né? O atleta ele muito mais perde do que ganha. O atleta, quando ele ganha, ele é um combustível que ele ganha para... Ganhei, vamos lá, né? Vamos continuar assim. Só que pode ser que ele perca o próximo, porque jogo é isso. O atleta é isso. Um dia ele vai ganhar, um dia ele vai perder. Ele não vai ganhar sempre. Então, quando você entra no cenário internacional de alta competição, você tem uma exigência enorme, é um custo enorme e você precisa entregar. E não é entregar daqui a pouco, é entregar hoje. Então não tem como não fazer o investimento que é feito nesse alto rendimento. Ou então a gente tem que sair do alto rendimento, que eu acho que não faz parte de qualquer ambição esportiva, você não competir na mais alta competição. Acho que o esporte passa um pouco por isso. O que a gente precisa é um olhar para o desenvolvimento. E não no desenvolvimento, porque a gente pensa, quando fala de desenvolvimento, a gente pensa muito no desenvolvimento do atleta. O desenvolvimento do atleta de alta performance. Mas para chegar a um atleta de alta performance, quantos milhares de atletas passam por esse universo? E eles não servem, os que não chegam. Então, quando a gente fala hoje de desenvolvimento da modalidade, eu penso muito mais no desenvolvimento em criar caixas para alocar todas as ambições e todas as possibilidades. O menino que não tem tanta possibilidade, ou a menina que não tem tanta possibilidade, mas gosta e quer se desenvolver, ele precisa ter um ambiente próspero para ele. A mesma coisa, o menino que quer se desenvolver ou a menina que quer se desenvolver tem possibilidades, ela precisa de uma estrutura adequada para ela se desenvolver. Então acho que passa um pouco por isso, assim, sabe? Não tem como não investir no alto rendimento, não dá para pensar isso, porque as pessoas, é muito simplista a ideia, né? Então, não, tem muito investimento nos cobras, tem que tirar o dinheiro daí e colocar no desenvolvimento. Não dá. Se a gente tirar o dinheiro daí, a gente não vai ter dinheiro para o desenvolvimento. A gente precisa seguir investindo aí, só que a gente precisa de mais recursos e mais pessoas para também desenvolver aqui. E a gente não pode fazer um desenvolvimento que seja diretamente, único, exclusivamente ligado ao rendimento. A gente precisa fazer um desenvolvimento para esse rendimento, mas a gente precisa fazer um desenvolvimento para a modalidade crescer. Porque no fim, hoje a gente vai nos cobras e não vai muita gente ver. Na televisão, se a gente pegar os números de ESPN e comparar a ESPN do Brasil com a ESPN da Colômbia, a ESPN do Brasil é mais baixo os números do Super Rugby Américas. Por que isso? Aonde a gente está errando na modalidade? Porque a gente está lá e a gente compete, a gente faz bons jogos apesar de não ganhar. Mas porque a gente não cuida dessa parcela da população do esporte, que são os entusiastas, os que amam, os que não têm tanto perfil ou que não se destacam tanto. Acho que isso hoje é o ponto crucial, a gente resgatar o olhar para todos, sabe? Um rugby total, um rugby para todos.